Saúde, estamos de volta aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar, agora com a presença da médica homeopata, doutora Elizabeth Costa da Silva, que vai trazer para a nossa conversa alguns conhecimentos sobre a homeopatia no tratamento das alergias. No primeiro bloco, a gente falou bastante sobre alergia, a diferença entre alergia e intolerância com relação aos alimentos, e agora a gente fala de alergia, tratamento de alergia e homeopatia. Seja muito bem-vinda, doutora Elizabeth. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Satisfação recebê-la aqui. A gente estava conversando, batendo um papo, a senhora estava dizendo que a homeopatia, ela ainda não está presente nos hospitais, ela não está muito difundida como a senhora gostaria e como todos os homeopatas e muitos pacientes também gostariam, né? Então, até gostaríamos mesmo de que a homeopatia estivesse em todas as esferas, né? Onde tem medicina, ter homeopatia. Acontece que a homeopatia é principalmente tratamento da enfermidade crônica. Um desequilíbrio que o indivíduo já nasce, mínimo, que vai aumentando ao longo da vida. Então, quando tratamos homeopaticamente, a gente quer levar essa pessoa, criança, adulto, idoso, a um novo equilíbrio, a uma nova situação de saúde. E dentro desse tratamento, a gente leva a pessoa também a se conhecer melhor. Por quê? Se ela se conhece, ela vai nos trazer suas características emocionais, seu intelecto, o modo de agir no dia a dia e essas hipersensibilidades, que para nós são amplas. Entra os alimentos, entra a questão do clima, da temperatura e de uma série de fatores, né, do dia a dia, sono, sexualidade, que vão interferir na vida do paciente. Esses dados, porém, quando estamos conversando com a pessoa, não é porque queremos estar conquistando a pessoa, eles serão fundamentais para a escolha dos melhores medicamentos. Dá para entender, então, e imaginar que uma consulta com um homeopata é muito mais longa do que uma consulta com um alopata? Com certeza, com certeza. Aí também vem uma oportunidade de termos tempo de orientar melhor esse paciente muitas vezes, porque as consultas alopáticas, por uma série de fatores, diminuíram bastante. Doutora, agora, o tempo. Assim, diminuíram o tempo por fatores, né? Sim, econômicos, sim, sociais e... as consultas ficaram mais rápidas, muitas pessoas reclamam que o médico nem encosta no paciente, de uma forma geral, assim, existe uma queixa. Perde essa oportunidade de conhecer a pessoa e de criar um vínculo com ela. E realmente o homeopata necessita desse vínculo. Cada vez que a pessoa volta, ele precisa saber mais, porque aí ele vai conhecer não só essas intolerâncias a medicamentos, intolerância a ruído, intolerância a ser interrompido, enfermidades, sim, por esforço mental, por cansaço. Cada paciente é um universo. A gente, sim, fala muito isso aqui, que cada paciente tem a sua história, sim, tem a sua trajetória, né? Exato. Agora, doutora, explica pra gente, no primeiro bloco a gente viu muito sobre esse tratamento tradicional contra a alergia, mas vamos falar da homeopatia tratando alergias. Sim. É a queixa, assim, comum, frequente, a todo momento no consultório. Alergia. Por quê? Sim. Como nós vamos pesquisar o todo, moramos numa grande cidade, numa cidade poluída. Então, sempre o paciente tem uma obstrução nasal, rinite, pigarro, entre outras queixas, dermatites. Aí vai depender do nível também da enfermidade do organismo, porque, enquanto homeopatas, a gente tem um entendimento que a doença tem um caminho no organismo. E a alergia, que, inclusive, né, vemos muito em criança, precisamos distingui-la das viroses, das sinusites, ela manifesta nos dois mais superficiais, que é a pele e as mucosas respiratórias. Sim. Agora, óbvio que à medida que a vida vai passando, a gente vai entendendo o caminho. Outras enfermidades concomitantes, mas tem adultos
ou querendo até exonerar uma tentativa de cura, que começa uma rinite ou uma dermatite, como pode ser também por um processo crônico mais avançado, um lúpus, uma artrite. E como é que esse tratamento se desenvolve? No caso de uma crise alérgica, a gente já pensa imediatamente em um remédio. Com né? certeza. A homeopatia vai pensar nesse remédio de que forma? Então, nós vamos, no caso do meu tratamento, sempre tem um que é dose única, é o primeiro item da minha receita. É um remédio mais diluído, mais dinamizado, é um estímulo maior para aquele organismo começar a reagir melhor. Esse remédio, ele é fundamental para o tratamento alérgico? Para o tratamento do todo. Porque quando eu escolho a dose única, já vem daquela observação de como a pessoa se comportou. Se é birrento, se escondeu atrás dos móveis, se conversou muito, se preocupou demais com o que não era necessário. Nós estamos falando de crianças, adultos, mas adultos como a criança. Adulto também faz isso, né? Sim. É birrento, pode se esconder atrás dos móveis, pode ter isso tudo. A gente observa a todo momento. Desvia o olhar, respostas, responde monossílabos. E por aí vai. E aí, São uma série de características. Aí a senhora vai preparar o remedinho para essa pessoa. Sim, porque o que ocorre? Quando essas experimentações homeopáticas foram realizadas, surgiram esses sintomas do emocional. E eles foram numa fase mais avançada das experimentações. Porque, inicialmente, essas experimentações eram feitas com doses muito baixas, tintura-mãe, decimal, diluído, né, para 10, 3 vezes, diluído para 10, 9 vezes. E à medida que aquilo foi dando sintoma no corpo inteiro, e o grupo dos médicos, junto com o Hahnemann, foram anotando tudo aquilo, eles começaram a ver surgir esses sintomas do psiquismo. O indivíduo nunca tinha chorado, começou a chorar toda hora, o outro começou a mostrar vários ressentimentos, outro rebeldia. E então eu falei, gente, isso aqui está diferente. Mas não é um grupo muito grande de personagens que nós conseguimos formar, mas chegam a mais de 60 que tem assim, um grupo de sintomas mentais e emocionais característicos muito bem definidos. Não que eles vão ser semelhantes a alguém, porque, às vezes, o indivíduo chega para consultar e ele está um tipo de um personagem. Mas, à medida que ele vai tratando, essas características emocionais, elas vão desaparecendo. É como se ele fosse ficando mais flexível, ele vai aumentando a consciência de si mesmo e vai caminhando também para o desenvolvimento emocional. Que esse é o auge do tratamento homeopático, a gente conseguir perceber no indivíduo essa modificação profunda, que ele vai se colocar no mundo de uma maneira distinta do que ele era. Não, isso é muito bacana. Isso é maravilhoso. Agora, voltando a falar de um tratamento mais emergencial, só desculpa até eu ficar insistindo nisso. Com certeza absoluta, isso é importante demais, demais. E aí? E aí, que vai usar? Para o hospital, corticóide, adrenalina, oxigênio, o que for. Não tem. Porque mesmo essa ilusão que existiria, por exemplo, um medicamento para cada pessoa, que tem uma linha da homeopatia, que é a linha principal que eu estudei, o que eu mais sei, o que eu mais adoro, não existe. Nós não somos uma única pessoa ao longo de uma vida. Eu já li até aos que dizem que nós vivemos várias vidas dentro da mesma vida. E eu não duvido disso. Então, mas a dose única, em cima de um grupo de sintomas semelhantes, age muito bem. Entendeu? Mas, então, se nós formos pensar nisso, no agudice, o paciente vai embora. Correr mesmo para o hospital. Aí, vamos embora, vai lá e usa o que tem disponível para resolver. Porque sim, não existe essa pretensão. A gente está falando nunca. aqui que as alergias podem matar. Sim, com certeza, e matam. Né? Essas anafilaxias,
que são acompanhados aí de angioedema, hipotensão, ansiedade, tudo, náuseas, vômitos, uma loucura. Doutora, mas dá para a gente entender disso tudo bonito que a senhora está dizendo aí, sobre essa questão da integridade, né? Dessa questão holística do tratamento. A gente pode colocar a alergia nesse quadro aí como um desequilíbrio que surge e que precisa ser redimensionado? Com certeza, porque, por exemplo, chega uma paciente hoje, nunca tratou com homeopatia. Essa paciente tem asma crônica. Você vai encontrar o paciente até muito bem direcionado pelo pneumologista, pelo clínico, mas você encontra o paciente edemaciado, cansado, embotado, a pessoa não tem um raciocínio que tem começo, meio e fim, tem alterações de humor assim visíveis. E então, nós não vamos tirar deste paciente o corticoide inalatório crônico que ele está tomando, ou os broncodilatadores, o que for. Ele vai começar a tomar o remédio homeopático, porque ele veio, que aquele tratamento era bom, mas não satisfatório. Ele sente que ele precisa transformar, ele precisa mudar a qualidade de vida dele. Então, ele inicialmente vai manter os medicamentos, mas, assim, com a certeza absoluta que em curto tempo vai ser retirado gradativamente aqueles outros. Sim. E não existirá também um dito, não vai te passar mais tal coisa, porque, como o doutor mesmo falou, ele pode entrar em contato com um agente que desencadeou os primeiros transtornos ou até outro, e o indivíduo que é alérgico, ele se torna bastante cuidadoso, bastante observador, principalmente quando submetido a um tratamento assim. E entendendo que é uma doença crônica que não tem exatamente cura, mas tem exatamente, efetivamente, tratamento. Né? Sim, porque todo crônico, nós caminhamos para a morte. Até hoje, né? Não teve, não terá. Porque é o que a gente já falou aqui, é a coisa que mais mata, e é um por um. É a morte, é a vida. A vida mata todo mundo. Não tem um que escapa da vida, doutora. E quando eu formei, há 40 anos atrás, ainda se dizia o paciente está com risco de vida, né? Aí, pouco tempo depois, acho que uns 5 anos, jornalistas começaram a risco de morte. Risco de morte, exatamente. Que é o que todos nós estamos juntos. Doutora, e na homeopatia também existe essa distinção. Quando fala sobre alergia, sobre intolerância e alergia. Com certeza. E como é que ela procede no tratamento homeopático? A intolerância, por exemplo, que a gente viu no primeiro bloco, que a alergia é algo mais definido, estabelecido, e a intolerância tem níveis, tipo, você gosta de uma pessoa um pouco, mais ou menos, e pode mudar. Né? Aí a gente tem alguns amigos que você tem um pouco de intolerância, sim, né? Sim, com certeza. E alguns não. Alguns são absolutos, tipo amor de mãe, né? Você captou certinho a mensagem da homeopatia, porque o orgânico junto com o mental, né? Onde está esse astral todo, né? Então, você tem realmente essa questão da empatia, né? Do alto astral, quando está junto quando e tudo, fala de e a intolerância, outra antipatia, tem né? vários níveis, então, e essa abordagem aí de completude, ela deve variar demais também, né? Ah, com certeza. Até o do paciente com a gente, né? A turma que fica e que nós vamos acompanhando e eles nos acompanhando são realmente as pessoas que conseguimos fazer essa aliança terapêutica. Tá. Mas quando a gente fala de vamos intolerância... voltar à alergia. Não. Isso. Vamos falar sobre tudo, doutora. Mas quando a gente fala de intolerância, tem muito grande o número de pessoas com intolerância à lactose. Sim. Né? Derivados do leite, Sim. aquilo tudo. Como é que a homeopatia trata essa intolerância? E também pessoas que descobriram há pouco tempo, adultos. Eu acho que é intolerância, trato intestinal está ruim, tem dor de cabeça fora de hora, intolerância. A pessoa quer logo ter um diagnóstico. Com certeza tem que ter. Como eu acredito que um grande benefício, sair fora só meio minuto. 30 segundos. É o seguinte, como eu tenho a graça divina de atender crianças e adultos, isso é muito interessante, porque alguns, felizmente, também estão por lá, tem uns 35 anos. Que maravilha! E, então, veja bem,
A criança, ela tem essas intolerâncias à lactose, alguns até bem fortes, aí suspende tudo, e era aquela criança... Tratava homeopaticamente, porque você tem que tratar. Se o menino encheu de dermatite, ou tem uma bronquite, porque alergia ao leite de vaca, ou intolerância, dá sintoma em qualquer parte do organismo. Sintomas gastrointestinais, otite, sinusite, diarreia, prurido intenso, né? Então, suspende e trata. E, além dessa dose única, eu desenvolvi uma série de medicamentos que, às vezes, eu até utilizo a fórmula pronta que eu já usei para outras, mas com remédios específicos para aquilo, para coriza, para espirro, para coceira, para lesão, para o paciente ir tomando aquilo sem parar, que é o estímulo menor, esses são poucos diluídos, que essa dose única é altamente diluída, estímulo maior. Então, o paciente vai tomando aquele remédio toda hora e vai melhorando, atenua muito os sintomas, com o leite de vaca suspendido. Às vezes, até as fórmulas sem lactose, porque, às vezes, ele não tem intolerância só à lactose, ele tem a caseína, uma série de outras proteínas que não foram definidas. Na criança, existe o organograma, que eles distribuem lá nos congressos de homeopatia, que fala do desencadeamento. É diferente do que o doutor estava falando, da precipitação do hospital, que é uma coisa mais séria. Quando o indivíduo tem uma alergia aí a ovo, essa coisa, vai parar no CTI, ou a picada de inseto. Picada de inseto não tem desencadeamento, né? Aí, o que acontece? As mães chegam depois com essas crianças, 7, 8 anos, foram para a praia. Aí o pessoal, pizza, sorvete, picolé, pão de queijo. O menino já chega lá no consultório todo ferido, coçando e tal. Não teve como controlar a entrada da lactose, do leite e tudo. Aí trata. Se está longe, tranquilo. Agora, os adultos que muitas vezes relatam que começaram a ter alergia ao leite de vaca, eu acredito que as enzimas já não aumentam com tanta força igual nas crianças. Porque a criança de 1, 2 anos, às vezes, pode até voltar a tomar o leite e não vai ter nada um certo período, entendeu? Mas tem pessoas de 60 anos que não toleram nem o leite sem lactose. Antigamente toleravam, porque o metabolismo vai ficando mais lento. Como a senhora disse, a gente não é o mesmo, né? Não, a gente vai o desequilíbrio mudando, aumenta. vai alterando. Isso. E a gente tem aqui, doutora, uma reportagem nas ruas de BH mostrando a alergia que as pessoas têm. A gente foi para as ruas, foi perguntar. Interessante. Vamos conferir? Sim. Alergia, sempre tenho algumas alergias, mas alimentar a minha filha tem. Eu até que não tenho alimentar, não. Às vezes algum produto químico, né, ou algum medicamento, mas nada assim muito específico, não. Meu irmão, ele tem algumas alergias, algumas insensibilidades. Ele tem Crohn, né, que é uma doença autoimune. A primeira crise dele foi relativamente recente, assim, então teve um momento de adaptação, de fazer uma série de exames até conseguir ter o diagnóstico, mas ele conseguiu se adaptar muito bem, sim. Eu tenho um cachorro, só que se eu ficar chegando muito perto com o rosto, com o nariz assim, ataca a rinite. É alergia a pó e pelo de animais. A minha nora tem. A minha nora tem sim. Ontem mesmo foi camarão lá em casa, eu fiz um camarão grelhado, ela ficou do lado de fora, na varanda, esperando a gente comer. Todo mundo tem uma alergia para chamar de sua, né? Pode ser. Gostei daquela primeira, Duda Ramos, de novo na reportagem. A sogra não faz camarão para a nora. A nora tem alergia, né? Mas, doutora, as pessoas sempre têm, quando fala de alergia, tem alguém na família. A gente viu ali que todo mundo tem algo para lembrar. Por que é tão comum assim? Tem mais ligação com o emocional do que a gente possa imaginar? Sim, eu acredito que sim, porque era isso que nós estávamos falando. Nós não somos um ser só isolado, né? E o ideal é jamais ficarmos em uma bolha. Então, esse relacionamento com o outro, muitas vezes um olhar, uma palavra nos sensibiliza, essas questões do trabalho que são diversas, tem toda essa questão que interfere nesse mental. É porque é a unidade biopsíquica.
A saúde, nós somos um ser único, entendeu? Esse mental, esse emocional, ele está junto com o orgânico, ele não é dissociado. E dentro da medicina, que se aprende na escola de medicina, nem vamos falar assim oficial, tem essa divisão porque, é lógico, é necessário. O corpo teórico da medicina é imenso, Então, é necessário separar, assim, para compreender e entender. Sim. Só que somos a unidade biopsíquica. Sim. Então, para tratar, teria que retornar. Vamos juntar. E para tratar também é Sim. preciso usar elementos que buscam toda essa integralidade nos remédios homeopáticos, né? De que eles são feitos? Eles vêm de plantas, minerais, secreções de animais, tipo veneno de abelha, vai ter medicamento de formiga, tintura de lula e quase todos os minerais e inúmeras plantas. Isso não foi coletado ao acaso. Foram plantas e minerais que já tratavam o ser humano mais de 5.000 anos. Quando o Hahnemann escreve, né, junto, o grupo de colaboradores começa essas experimentações homeopáticas, ele passou a ser tradutor de livros médicos durante muitos anos, porque ele desistiu da medicina, era sangrias. A medicina era bem, assim, o sistema poderia ser considerado assim ignorante na época, mas era o que tinha, né? Então, ele estudando... A senhora está falando do início da homeopatia. Sim, 1700, dos primórdios 1600. da homeopatia. Na verdade, se você vai ler estes livros que falam, assim, nem era ainda... Não era um corpo médico, né? A medicina desenvolveu, nos últimos 40 anos, algo espantoso, e a cada dia mais. Tanto é que as pessoas têm que escolher quais as evidências ela vai ler, porque a produção é contínua. Mas, nessa época, ele, então, descobriu que existia experimentações em homens sadios. Muitos indivíduos, ao longo ali daqueles 5.000 anos, né, já tinham feito. E, por exemplo, existia uma substância, assim, estramônio, que é utilizada dentro da homeopatia, que produziu sintomas malucos, porque tinha algumas que tinham aqueles sintomas exacerbados, beladona, e foram anotando sintomas mentais e experimentaram isso, só que já diluído, dinamizado. Por quê? Por exemplo, Ipeca produz vômito. Então, usava já Ipeca diluído, dinamizado para experimentação. Tanto é que quando a pessoa fala, não sabemos como o remédio homeopático age. Ora, a melhor maneira de ver como ele age é fazendo uma experimentação. Se você não tiver sentido nada, você começa tomando e vai repetindo. Pode ser que não dê sintomas em todos. Que aí que está, assim, uma questão que alguns vão questionar, mas porque as sensibilidades são distintas. A sua sensibilidade é uma, a minha é outra. Então, se você quer garantir a ação dos remédios a nível local, de uma dermatite, de uma rinite, você tem que colocar vários remédios juntos. Porque alguns deles vão agir, você aumenta o número dos medicamentos tentando conseguir uma ação concreta e certa. Você aumenta a sua chance. E os que não agirem não tem problema. Mas, muitas vezes, eles agem em sinergia, eles potencializam a ação dos outros. Sim, sim. Esse é o meu método. Agora, para a gente caminhar aqui para o fim, doutora, a senhora acha que para um paciente buscar um tratamento homeopático, ele precisa acreditar no tratamento, ele precisa contribuir com a sua crença de que isso vai ser eficiente ou não? Assim, é igual quando a gente toma um remédio para dor, a gente não precisa acreditar que o remédio vai funcionar, vai tirar a dor. Tem que tirar a dor e se tirou, ok, senão vou ter que tomar outro. Na homeopatia, é preciso desse componente, esse passo de fé para um tratamento? Não, não precisa, não. Assim, dentro desses remédios de ação assim, mais específica, sabe? Que a gente sabe que ele vai dar uma boa resposta. Só que, para você até ir à escola, para você abrir o livro,
para qualquer coisa é necessário acreditar. É necessário, é o seguinte, ter boa vontade. Eu gosto muito desse Eu acho que termo. a palavra boa vontade é mais legal. Boa vontade. Isso, porque o remédio homeopático a pessoa tem que repetir, né? Ela tem que cuidar do remédio direitinho, ela tem que, se ela está no agudo, tem que ter disciplina, tem que voltar para os retornos. Então, quando eles me falam assim, vou trazer, eu falo, olha, vamos esperar despertar nessa pessoa o interesse, a vontade. Caso contrário. Caso contrário. Isso. Como tudo na vida. Doutora Elizabeth, muito obrigado. Te agradecer enormemente aqui, sua gentileza, sua colaboração conosco. O episódio de hoje também fica aí como uma consulta para ser usado sempre que as pessoas tiverem dúvidas sobre alergia, homeopatia, alopatia. Está muito bom. Recomende para as pessoas que você conhece e que você sabe que vão precisar dessa informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Tudo de bom, tá? Valeu demais. Eu que te agradeço, foi ótimo. A gente fica por aqui. Convite para você acompanhar também toda a nossa programação pelas redes sociais. Estamos lá, estamos esperando o seu comentário, a sua opinião. E também pelo YouTube e no nosso canal aqui, onde você está vendo a gente. Quer dizer, onde você estiver vendo a gente, você pode também mandar a sua opinião. Ficamos por aqui, mas também voltamos por aqui. Até a próxima. Tudo de bom, saúde!